Hoje eu quero fazer diferente, quero começar diferente. Eu gravei ontem um episódio um pouco mais denso e eu tô editando ele aqui, eu falei, quer saber? Você vai fazer outro episódio. Porque eu fui na padaria hoje de manhã pensando nisso. E sabe quando dá vontade de trazer? Então hoje eu vim sem script. Não tenho nem a ordem do que eu vou falar. Eu quero fazer... É mais uma conversa terapêutica mesmo, sabe? Jogar tudo pra fora aqui e um desabafo. E como não cabe nos meus stories, tudo que eu quero falar, então eu vou jogar aqui no podcast. Então, solta a vinheta. Solta a vinheta. Ai, gente, eu posso falar? Pode falar, porque é o lugar certo pra isso e na terapia também. Oi, pessoal, eu sou Letícia Sattler e esse é mais um episódio do nosso podcast Penso Enquanto Faxino. Se você caiu aqui de paraquedas, esse é o podcast que eu falo sobre tudo. Sabe aquele assunto que você quer soltar nos stories pros close friends? Só que aí não tenho tempo suficiente pra falar ali? É aqui onde eu solto todos esses assuntos, tá? Ultimamente o podcast tem tomado um lado, assim, até meio um pouco denso, talvez. Mas às vezes eu vou trazer uma coisa mais leve aqui. Esses dias eu queria até falar sobre série, fiz um episódio, não gostei, vou fazer de novo. Então não se assuste se o assunto do dia for sobre uma música, meu amor, ou sobre uma série, tá? Mas hoje eu quero falar sobre a crise dos 30. Eu sei que tem muito assunto aí na internet, eu sei que tem muita gente falando sobre isso. Mas é real, gente. Eu quero compartilhar com vocês esse sentimento dos 30. Eu vi esses dias uma pessoa falando que ela trintou na pandemia e que foi uma coisa muito estranha. Então, para quem não trintou na pandemia, para quem trintou antes da pandemia ou depois, talvez a sensação seja diferente ou talvez seja igual. Mas eu trintei lá naquela época da pandemia, ou melhor, os meus 20 últimos anos aconteceu durante a pandemia. E aquilo ali, eu não sei o que foi aquilo, né, gente? Parece que foi um lapso no tempo, não sei o que aconteceu. Mas parece que a gente entrou dentro de uma outra linha do tempo, assim, viveu e voltou pra Terra. Foi uma coisa muito estranha. E, cara, os meus 20 anos foram, assim, muito bons. E aí eu não sei se o que eu sinto hoje é uma questão mais psicológica ou se é real mesmo, do corpo. Se é tão, assim, essa mudança ela é tão brusca. Brusca? Nossa, que palavra feia. Mas, enfim, se realmente essa mudança ela existe mesmo. Se ela é num estalar de dedos, tá? Porque quando eu trintei, eu senti essa diferença. Eu senti a diferença do corpo, da mente, da crise. Não a diferença... a diferença da crise. Até as crises são diferentes. E é uma sensação de... acabou o meu tempo. E aí não dá pra fazer uma leitura muito profunda aqui, né? Senão aí eu daria mais de 3 horas de podcast. Mas é lógico que a gente pode pensar, né? Tem a questão social... Realmente, muda com os 30 anos, as responsabilidades talvez continuam a mesma, mas com uma maturidade diferente. O corpo muda, é de fato. Hoje, meu amor, gente, é real esse negócio. Eu não queria acreditar, mas é real, tá? Esse negócio de que a gente come e engorda e pra emagrecer é difícil, é real a partir dos 30. Eu estou vivenciando isso, tá? A disposição é diferente, tudo é diferente. Mas eu acho que o baque que eu levei, assim, da vida é a sensação de não poder ter os mesmos gostos que eu tinha aos meus 20 últimos anos. Porque é como se nos meus 20 últimos anos eu tivesse a liberdade de assim, bom, eu tenho 28 anos, mas eu tenho a liberdade de ter o mesmo gosto de uma pessoa de 22 ou de 20 anos. Parece que a gente tá ali na mesma tribo, entende? A gente fala a mesma língua. Eu posso falar a mesma língua. Mas depois que eu faço 30, parece que, assim, me dá uma placa, tipo assim, tia. Como se eu fosse uma tiazona. Então eu entro em qualquer grupo de pessoas abaixo dos 30, é como se não fosse permitida a minha presença ali. É um sentimento muito real. Eu não sei se vocês estão sentindo isso, mas é um sentimento muito real. Eu sei que tudo muda também. A nossa visão de mundo muda. O assunto já não é mais o mesmo, a gente consegue enxergar um pouquinho mais de infantilidade ali, um pouco mais de maturidade aqui, então a gente consegue selecionar melhor os grupos, né? Mas é como se não fosse permitido eu gostar de coisas que normalmente pessoas mais novas gostam. E é muito ruim, gente, é uma sensação que tiraram de mim a minha liberdade. É como se eu tivesse que cumprir aquilo que esperam de mim aos 30 anos.
É o sentimento também de que tudo que eu tinha na palma da minha mão, o tempo que eu tinha, que eu achava que eu tinha na palma da minha mão, que é aquilo assim, cara, hoje eu vou mudar o mundo. Nossa, amanhã eu pego minhas malas e vou embora, sei lá, vou embora pra Tailândia. Vou lá viver um tempo ali de autoconhecimento. Não, se eu quiser, amanhã eu busco por uma outra profissão. Quando a gente faz 30, o sentimento é de que, não, minha flor, você não tem mais esse tempo. Não, minha linda, o tempo que você tinha foi arrancado de você. Agora você tem que viver tudo contadinho, sabe? Você não tem mais esse... Você tá achando que você pode fazer essas coisinhas de menina? Não pode mais, você é uma mulher. E dói. Dói na alma. É uma crise, gente, que me dá de... crise existencial. É quando a ficha cai de que a vida realmente é um sopro. Eu sei que 30 anos é ser nova ainda, tá? Eu sei. Mas quando a gente chega nos 30 e vê que ontem, de fato, aquele papo de mãe, sabe? Ai, ontem foi os meus 15 anos, hoje eu já tenho 50. É real. Ele é mais real do que eu poderia imaginar. A realidade, ela dá um tapa na cara da gente. Então, quando eu olho, assim, a galera de 20, de 18, e eu vejo esse espaço de tempo entre a gente, ao mesmo tempo é como se ele não existisse, porque ontem eu tinha 18 anos. Ontem eu tava estudando, ontem eu podia comer qualquer besteira e que tava tudo bem, eu conseguia acordar no pique, meu corpo correspondia de forma diferente, eu tava no topo, o sentimento é isso, eu tava num topo, meu corpo, tudo respondia perfeitamente. E hoje, estralou, acabou, eu tô aqui. O meu corpo já sente diferente, eu não tenho o mesmo pique, eu não tenho mais o mesmo tempo que eu tinha nos meus 20 e poucos anos. Porque nos 20 e poucos anos, ali quando você tem 19, 20 e poucos, é como se o tempo, ele não existisse. O tempo, ele é assim, o sentimento é de que você é dona do tempo. Porque eu tenho tempo de fazer tudo nesse mundo. Vai dar tempo de fazer tudo o que eu quero. Eu sou imortal, é um sentimento de imortalidade. Por que de imortalidade? Porque quando a gente percebe que não, o tempo passa e eu tenho que correr. Você entende a sua mortalidade, você entende que é limitada, você entende que amanhã é um sopro, o amanhã tá aí já. Mas quando a gente tem esse sentimento de o tempo tá na palma da minha mão, nos 20 e poucos anos, é um sentimento de imortalidade, porque você não consegue enxergar tudo aquilo acabando. Você não consegue enxergar a sua juventude terminando, entrando na fase adulta. Você não consegue enxergar isso, é muito distante, entende? Então é quase que um sentimento de imortalidade, de eternidade, que aquele tempo ali ele vai durar por muito tempo e não dura. Isso é muito duro de aceitar. Pra mim ainda mais eu que penso demais, eu que fico muito, talvez melancólica, sabe? É muito difícil de aceitar. Hoje a minha amiga me mandou um vídeo das músicas que fizeram 20 anos nesse ano. Eu falei, eu não aceito isso. Eu não vou estar aceitando o coração. Não dá. Essas músicas eu tava dançando ontem na sala de casa. Era ontem que eu e as minhas amigas estavam escutando as músicas que a gente gostava, baixava, porque tinha que baixar na internet. Que isso? Já passou 20 anos? E essa ruguinha aqui na minha testa, que é isso? Por que a minha bochechinha já tá começando a dar uma caidinha? Mas é tão rápido assim? É muito rápido assim. E quando você percebe, você já não tá no grupinho das meninas novinhas. Você já não faz parte daquela tribo ali. Você já é do grupo das tias. Você já tá no grupo que as meninas mais novinhas, elas não querem papo com você. A minha prima fez 15 anos, já tem um tempo já. E eu amo dançar. Então, assim, se tem música na festa, meu amor, eu tô na pista de dança, tá? E aí, 15 anos, mas ok. Eu deveria ter uns 29 anos por aí, ou 30 já. E aí, tava rolando lá a pista de dança. Gente, eu tava nem aí, entrei na pista de dança. Meus amigos, a galerinha não abria a roda pra gente entrar, não. É um negócio assim, um grupinho dos novinhos é deles, não entra, tio não entra. E eu comecei a ter o baque da vida. Foi mais ou menos naquela época que eu percebi, gente, eu não faço parte mais desse grupo. Vocês não vão deixar eu entrar pra dançar ragatanga? Eu quero dançar ragatanga, porque essa música é da minha época, tá? Dá licença, eu vou dançar. E aí entra uma outra questão também
dessa fase é que você começa a perceber que os adolescentes, a galera mais nova, eles não querem papo com você. Aí eu já não sei se é uma questão de geração. Eu tava até conversando com o pessoal esses dias. Gente, será que é geração? Ou será que a minha geração era assim também? Porque eu me lembro de gostar de conversar com as amigas da minha mãe. Eu achava o máximo. Porque eu achava que elas me achavam super adulta. Tipo, gente, que gracinha, a Letícia tem 15 anos, mas ela tem um papo tão cabeça. Eu sei que eu não tinha papo cabeça hoje. Mas só de saber que as amigas da minha mãe gostavam de escutar alguma coisinha minha, eu falava, ai, que legal. Nossa, elas acham que eu sou super adulta. E hoje eu fiquei me questionando, gente, será que era só eu que tinha essa síndrome do amadurecimento precoce? Ou a galera da minha geração tava de boa conversar com a galera mais velha. Era legal interagir com eles. E é hoje só que isso tá mudando. Porque, gente, é impressionante. As pessoas ali de 18, 20, ou até os mais... Eles não conversam com você. Você dá um oi, você fala... Você tenta interagir, parece que você é um ETzão. Um ET. Aí eu fico, não é possível que eu era desse jeito. Eu fico... Desculpa se tiver alguém mais novo me escutando aqui. Eu sei que é muito chato escutar. Ai, mas na minha época era bem melhor. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas eu tô tendo um estranhamento, um impacto. Eu tô sendo impactada mesmo. Eu tô tendo um olhar diferente. Eu tô pensando, gente, não é possível. Ou será que eu vivia dessa forma ou é uma questão de geração? Aos 32 anos, eu decidi fazer aula de dança. Eu sempre gostei de dançar, enfim, adoro. Eu sou da geração ali mesmo, Millennium, Britney Spears, Ciara, Beyoncé, todo mundo ali, Rihanna. Aquilo ali era a minha época. Eu amo as músicas, amo dançar, enfim. E hoje eu vejo a galerinha mais nova tá voltando com tudo. Essas músicas dos anos 2000, né? A pegada dos anos 2000 tá voltando. E, gente, eu adoro. Eu me sinto tipo assim, cara, gente, eu entendo desse assunto. Vamos falar sobre. Falar sobre com quem? Ninguém quer conversar com você sobre isso, não. Você fica parecendo a tiazona que não cresceu, infantilizada, que tá lá, gente, deixa eu falar de Shakira com vocês. É muito ruim, gente. É muito ruim. Eu tô falando sério. Essa crise tá acontecendo aqui comigo. Vocês também estão sentindo isso? Amigas, 30 mais? Tá rolando isso com vocês? Tá rolando comigo. Eu chego na aula de dança, é todo mundo mais novo que eu. Aí eu penso, gente, será que eu tô no lugar certo? Será que eu passou minha fase? Eu não devia estar aqui? Será que eu tô... O que eu tô querendo? Você começa a questionar os seus próprios gostos, os seus próprios hobbies, como se aquilo ali fosse pecado, você não pudesse estar ali. Isso é eu comigo mesmo, tá, gente? Não tem ninguém Quer dizer, ninguém até hoje, ninguém me questionou sobre estar lá, não, tá? Hoje, eu olho e falo, eu não tenho mais tempo pra isso. Às vezes eu tenho. Mas é diferente, gente. É diferente, a gente questiona, será que isso cabe a mim hoje? Será que alguém vai me julgar se eu estiver fazendo isso? Será que se eu fazer uma aula de dança e dançar uma quadrilha, os outros vão achar, tipo assim, o que aquela idosa tá fazendo ali? O sentimento de que o tempo acabou, você não tem mais o mesmo tempo. Aí entra o relógio biológico. Tipo assim, meu Deus, eu não tenho filho ainda. Será que eu deveria ter já, mas eu queria fazer tantas outras coisas? O que está acontecendo? O tempo está correndo contra mim? Sim, o tempo está correndo contra mim. A sensação é essa. O tempo está correndo contra mim. E eu sei que essa conversa aqui, no meu coração, ela é muito mais profunda do que eu estou falando aqui com vocês. Eu já senti, assim, uma tristeza me consumir durante um tempo. De, tipo assim, eu não acredito que eu perdi a chance da minha vida. Qual chance? Eu não sei. O sentimento é, eu perdi alguma chance, alguma coisa eu perdi, porque aos 18 anos eu sonhava estar muito além do que eu tô hoje. E o que eu tô vivendo hoje, eu nem sonhava, gente, viver no bom sentido. O que eu tenho hoje, eu falo, Deus, muito obrigada. Né? Mas eu acho que a nossa cabeça, a minha cabeça de 18 anos, ela era muito performática, ela era muito como se fosse hollywoodiana. A gente tem essa coisa do romance, né? Sobre, eu quero ser uma grande escritora. Eu quero trabalhar no cinema. Como que a grandeza de tudo, ela acontece nos 20 anos. A sensação de que eu vou dar conta de tudo. Eu vou fazer acontecer. E aí, se você não trabalhar isso muito bem na sua cabeça, você chega nos 30 anos e dá uma crise profunda mesmo. Você fala, não consegui fazer o que eu achei que eu conseguiria. Eu só sei que a noção do tempo,
a noção da vida, tudo muda, muda. E tudo passa. E eu acho que quando a gente percebe que, nossa, realmente os meus 15 anos foi ontem, eu tô com 30. Meu Deus, então os meus 50 é amanhã. O baque é diferente. O baque de saber que, tipo assim, eu tenho muito pouco tempo pra aproveitar o pique que eu ainda tenho hoje nos 30 anos. Eu tenho muito pouco tempo. Porque a gente faz um cálculo, entendeu? Se 15 anos atrás eu tinha 15 anos e passou tão voando assim, e muita coisa mudou aqui, minha pele mudou, meu pensamento, minha forma de viver mudou dessa forma, foi tão rápido. Então quer dizer que amanhã, rapidamente, eu vou estar fazendo 45 e depois 60 Aí vem aquele baque de, meu Deus, realmente a vida é um sopro. Será que eu não posso mais gostar das coisas que eu gostava? Eu tenho que mudar? Se eu não mudar, eles vão achar que eu sou uma adulta infantilizada? O que cabe aqui agora, o que não cabe? São questionamentos que vêm naturalmente. E aí eu fico, será que é só eu que estou presa nesses questionamentos? Será que é só eu que estou estagnada nisso? Será que é só eu que estou com medo? Será que é só eu que estou sentindo essa diferença? Será que é só eu que estou me sentindo a estranha do rolê? Eu ouso dizer que o choque de realidade que eu tive dos 30 anos, pelo que eu me lembro, foi maior do que quando eu entrei na adolescência e tudo era novo. E tudo era, o que eu tô sentindo? Que emoção é essa? Até porque a minha adolescência foi, assim, na minha história, isso é particular, foi muito gostosa. Foi muito boa, foi as coisas acontecendo, tudo novo, amigas, muitas amigas. A minha foi uma experiência muito boa. Mas o que eu sinto hoje, o baque que eu senti hoje, foi maior. Foi maior de entender que passou. E agora? Será que eu devo? Será que isso eu posso? Será que aquilo eu não posso? Será que passou meu tempo? Será que eu tô ficando pra trás? Eu deveria estar com um pensamento mais maduro, talvez? E o que eu tiro de conclusão? Eu falei que eu não queria tirar conclusão, mas eu vou tirar sim, tá? É que, gente, se a vida ela é muito rápida, eu não posso ter medo de viver ela. Então, se eu quero fazer um aniversário da Britney Spears, eu vou fazer. Se eu quiser pintar meu cabelo de rosa, sabendo que 80% da população vai falar o que essa mulher está fazendo, nossa, já passou de fase, nossa, já passou de época, meu Deus, já é velha, eu vou fazer. Porque hoje eu tenho noção de que, de fato, o amanhã eu não sei de nada, amanhã talvez eu não possa estar aqui. E olha que se em 15 anos a minha vida passou assim, pense então, agora que eu sei que a minha vida ela é limitada, que realmente amanhã eu posso morrer, e eu vou ficar me apegando a status sociais, ou ao que a sociedade pensa que eu deveria estar fazendo. E aí eu sei que aqui cabe uma conversa muito mais profunda, né? Que são, às vezes, casos de pessoas que não viveu a adolescência e quer viver a adolescência agora. O que eu quero dizer aqui de pintar meu cabelo de rosa ou fazer o aniversário da Britney Spears não é no sentido de, parei na adolescência. É de que talvez uma pessoa adulta ache isso bonito mesmo e queira fazer. Gente, eu não vou pintar meu cabelo de rosa não, tá? Tô só falando que... Às vezes a gente fica limitando demais as pessoas por causa da idade. E que se realmente tiver alguma questão sobre, a pessoa não conseguiu amadurecer, a pessoa parou na infância... Realmente, é um motivo para fazer uma terapia, tentar tratar isso. Mas e se for o caso de, a pessoa acha bonito? A pessoa gosta. Deixa a pessoa de 40 anos enfiar um piercing aqui no meio do nariz, que tem, ela gosta. Ai, gente, a minha conclusão que eu tô chegando é essa, tá? Ultimamente eu tô cansada de ver as pessoas ficar taxando. Ai, não pode, ai, pode, ai, não acredito que você vai fazer isso. Gente, eu não sei se isso também chega nos 30 anos. Eu acho que chega aos 30 anos e a gente se dá conta de que, cara, que isso, a vida passa rápido demais. Não fica dando satisfação pra ninguém, não. Ai, gente, o sentimento é esse. Eu tô chegando à conclusão de que realmente eu não devo nada a ninguém. A vida passa rápido demais, é um baque. O tempo não tá nas minhas mãos como eu achava que tava com os meus 20 e poucos anos. A minha juventude, ela não se eternizou. Ela não foi infinita. Ela acabou, ela passou. Por mais que as coisas tenham mudado, por mais que... Hoje eu conto o tempo diferente, hoje eu tenho noção da minha finitude. Existem coisas que eu não posso me apegar. Existem coisas que eu não posso... Ai, o que eles vão achar de mim? A vida é uma só mesmo. A vida é uma só mesmo. Quantas vezes a gente fala, se eu tivesse com os meus 18 anos?
Ai, se eu tivesse, meu Deus, com os meus 22 anos ainda, eu faria tanta coisa diferente. Com certeza faria, porque a mente tá lá na frente já, amadureceu, já tá com outra ideia de mundo, né? Com certeza a gente faria. Dá vontade de voltar mesmo. Dá vontade de voltar com a mente que a gente tem hoje, fazer tudo diferente e aproveitar 5 vezes mais. O meu sentimento é esse. Eu poderia ter aproveitado 10 vezes mais do que eu fiz na minha vida lá nos meus 20 anos. Mas não tem como voltar. Não tem como voltar. E é por isso que eu não posso limitar hoje. É por isso que eu não posso ficar, que vão achar? Ai, nossa, mas isso não cabe. Vocês estão entendendo, gente? Eu sei que cabe muito mais aqui. Dá pra gente destrinchar muito mais esse assunto, tá? Mas superficialmente, num primeiro momento, assim, a conclusão que eu tiro é essa. Que eu não quero me limitar. Eu tô estranhando tudo isso. Eu tô sentindo tudo isso. Eu tô me sentindo um peixinho fora d'água no momento. Eu não sei quando foi que a chave virou. A vontade é de voltar lá atrás e fazer algumas coisas diferentes e de aproveitar o pique que eu tinha, de aproveitar o tempo que eu tinha, de aproveitar o universo que eu tinha ali ao meu redor. Eu faria diferente. Mas não tem como voltar. O que tem como fazer é aproveitar o que eu tenho aqui agora, com a consciência que eu tenho hoje, a noção das coisas que eu tenho hoje, e não me paralisar pelo que o outro pensa ou pelo que o outro vai achar de mim. Será que o que eu falei fez sentido, gente? Soltei, tá vendo? Soltei o que eu tava pensando aqui. Às vezes tem umas coisas aqui que ficou sem sentido. Foi só mais um desabafo mesmo, tá? Eu sei que esse assunto dá pano pra manga. E, queria eu ter um grupinho de 30 mais aqui pra gente falar e depois dormir com a alma lavada. Mas é isso. Quem tá nessa comigo? Quem tá sentindo aí na pele? Tipo assim, como assim o tempo passou? Ele não dá um aviso? Eu achei que ele ia dar uma avisadinha. Quem tá sentindo? Realmente, minha mãe tinha razão. Quem tá sentindo isso? Fala aí comigo, tá? Bom, eu vou ficar por aqui. Eu espero que vocês interajam aí, porque dessa vez eu preciso sentir que vocês estão comigo. Eu preciso sentir que vocês estão vivendo isso, tá? Fala aí, compartilha, comenta, me ajuda, meus amigos. Ajuda a titia aqui porque ela tá numa crise, tá bom? Hoje eu fico por aqui. E aí, semana que vem, a gente tem mais, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau.